Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Então, meus queridos, hoje é dia 24 de abril de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho de aprofundamento na nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Ontem nós tivemos um problema técnico no vídeo, ao que tudo indica eu esbarrei no microfone, desliguei ele e demorei algo como 15 minutos para me dar conta de que ele tinha sido desligado. Então hoje eu vou repetir o texto que nós tínhamos lido ontem, tá bom? E tentar repetir um comentário mais ou menos parecido com aquilo que eu tinha falado para vocês e que ficou no mudo, tá? Então, começamos o nosso vídeo com a lição do dia, a lição 114, que revisa a lição 97. Estamos na nossa terceira revisão. Hoje é a quarta lição da nossa terceira revisão. Revisamos as seguintes ideias. Lição 97, eu sou espírito. Eu sou o Filho de Deus. Nenhum corpo pode conter o meu espírito, nem me impor uma limitação que Deus não criou. Olhem que frase forte essa, hein? Que frase forte. Nenhum corpo pode conter o meu espírito, nem me impor uma limitação que Deus não criou. Eu sou espírito. Eu sou o Filho de Deus, né? Você é espírito, você é o filho, a filha de Deus. E a lição 98. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. O que pode ser minha função se não aceitar o verbo de Deus, que me criou quanto ao que eu sou e serei para sempre, né? Então, para as horas nós repetimos, eu sou espírito. Para as meias horas nós repetimos, vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Muito bem, meus queridos. Passamos agora para a leitura do texto do livro Um Ano de Milagres, da Marianne Williamson, Devoções e Reflexões Diárias. Hoje, no dia 114, ela declara: eu coloco a minha tristeza nas mãos de Deus, né? E aí nós podemos repetir isso colocando as nossas tristezas, os nossos medos, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, os nossos apegos, todos eles nas mãos de Deus, né? Estamos fazendo isso diariamente com o nosso diário de mudança de atitudes, né? Que eu imagino que todos vocês devem estar fazendo, né? Apenas sentindo a minha tristeza, eu posso aprender com ela e me aprofundar através dela, né? Minha tristeza é frequentemente minha professora, à medida em que eu aprendo a superar as suas causas dentro de mim mesmo. Eu não vou me anestesiar hoje, ou me distrair da dor de ver o que é difícil ver, mas importante de ser olhado. Em vez disso, eu olharei com os olhos abertos para as coisas que eu fiz para atrair a minha tristeza e me comprometerei em mudá-la. A oração. Querido Deus, por favor, remova a minha tristeza, removendo as suas causas. Revele a mim aquilo que eu preciso ver, para que eu não precise mais estar triste, ficar triste, né? E é isso, né? Aquilo que eu não posso olhar, aquilo aqui eu me recuso a olhar, eu não tenho como aprender com aquilo. Então, a minha mágoa, a minha tristeza, o meu rancor, a minha raiva, quando usados de forma apropriada, serão meus professores, certo? Mas se eu me recuso a olhar para tudo isso, se eu me recuso a aprender com esses sentimentos que são desconfortáveis, que são desagradáveis, então eu não aprendo. E aí eu não recebo o benefício. E aí, muito provavelmente, eu vou entrar num loop até a coisa piorar, até de repente eu adoecer,
até de repente uma crise acontecer na minha vida, para que eu então possa olhar para aquilo que eu ainda estou me recusando a olhar. E se eu não olho, eu não posso aprender com aquilo, né? E, gente, isso é difícil para nós, porque nós vivemos numa cultura, numa sociedade que prega a supressão dos sentimentos. Nós não podemos ficar tristes, nós não podemos sentir as perdas. Você tá passando por um sofrimento, a pessoa vem para você e fala assim, não, mas tá tudo bem, fica bem, vai tudo melhorar. Eu tô no meio de uma crise e a pessoa vem na sua inconsciência e em vez de simplesmente se colocar ao seu lado para de repente permitir que você chore no ombro dela e ela se lamente também, porque se ela é sua amiga, ela vai sofrer com o seu sofrimento, nós somos programados para dizer, não, mas vai ficar tudo bem, fica tranquilo, né? Aí você termina com o seu namorado, aí a pessoa vem e fala assim, não, não tem problema não, olha pelo lado bom, o próximo vai ser diferente. Ele tinha um problema, esse cara, nossa, muito ruim, que bom que você se livrou dele. Mas se eu não me modificar, o próximo vai ser exatamente igual a esse, não é? Se eu não olhar para as minhas feridas emocionais que estão colando nesse, eu vou atrair para minha vida um igualzinho. E depois eu vou ficar pensando assim, nossa, se eu tivesse toda essa sorte para ganhar na loteria, já tinha acertado algumas vezes, né? Então, esse texto aqui de hoje para mim, ele é muito pertinente para o trabalho que a gente está fazendo. Eu vou ter que me disponibilizar para olhar para as minhas dores, para as dores da minha infância, né? Eu vou precisar me disponibilizar, porque é lá nas dores da minha infância que estão as grandes chaves que vão abrir as portas que estão ainda fechadas na minha vida, né? Então eu vou precisar me abrir para chorar, sentir essa dor que eu ainda não me permiti sentir. Por quê? Porque o tempo inteiro nós somos incentivados a suprimir a nossa dor, a racionalizar, a nos defender, a recalcar. A gente quer qualquer coisa, menos passar aquele tempo ali que a gente precisa passar na tristeza de saber que as coisas não foram do jeito que eu gostaria que elas tivessem sido. Elas não foram. E tem uma dor aí, tem um luto. Tem um luto de uma expectativa, não é? Uma expectativa que não foi realizada. Tem o luto de uma perda de uma pessoa. Tem o luto da perda de uma fantasia, né? Às vezes eu me relaciono com alguém em pura negação. Em pura negação. E aí chega um momento que a minha consciência se expande de tal forma que eu começo a ver a manifestação daquela pessoa na terceira dimensão de uma forma um pouco mais objetiva. E aí talvez a casa caia. O que eu vou fazer com isso? Né? Às vezes, gente, isso acontece inclusive com as pessoas da nossa infância, né? A gente vai ter que ter uma grande dose de coragem para vê-las, para olhá-las exatamente do jeito que elas são, né? E aí, nesse sentido, esse trabalho da cura, né, da dor original, da cura da criança interior, ele pode nos ser muito útil. Então, antes de eu passar para o texto, vamos relembrar as nossas lições. Eu sou espírito, vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação, tá bom? Então eu acho que foi mais ou menos por aqui onde o vídeo, onde eu esbarrei aqui no microfone, porque como o microfone ele não está mais na câmera, né? Eu tô com o microfone psicodélico aqui, separado, que é mais potente. Eu acho que eu esbarrei nele e acabei desligando ele, tá? Então, o texto que eu li foi o texto sobre os distúrbios da intimidade do capítulo 2, do Volta ao Lar do John Bradshaw, como a sua criança interior ferida contamina a sua vida. Então, estamos em distúrbios da intimidade. Esse é um texto bem difícil, viu? Muitos adultos crianças movem-se constantemente entre o medo do abandono e o medo de serem completamente dominados.
Alguns se isolam, temendo serem absorvidos por outras pessoas. Outros se recusam a terminar relacionamentos destrutivos, temendo o abandono. A maioria das pessoas flutua entre os dois extremos. É o dilema, né, que Reich postulou, independência versus intimidade. Né? Então, a pessoa que for mais afeita à independência vai ficar no espectro da independência. Aquela que for mais afeita à intimidade fica no espectro da intimidade, mas na verdade é um espectro só, né, de aproximação e de distanciamento. Nós buscamos a proximidade e a intimidade com os outros seres, mas aí as nossas feridas encostam nas feridas dos outros. E aí um aperta o botão do outro, e aí a gente tem que se afastar, né? O padrão de relacionamento de Herkimer consiste em se apaixonar loucamente por uma mulher. Uma vez conseguida a intimidade e a proximidade, ele começa a se afastar dela. Faz isso elaborando aos poucos uma lista de críticas, entre aspas, e geralmente os itens dessa lista se referem a pequenas idiosincrasias de comportamento. Herkimer provoca então pequenas discussões sobre esse comportamento. Geralmente a sua companheira se retrai e fica zangada por 1 ou 2 dias. Então eles fazem as pazes intensamente. Fazem amor apaixonado e têm a sensação de completa união. Isso dura até Herkimer se sentir preso e sufocado outra vez e procurar distância, provocando outra briga. Vocês já se relacionaram com pessoas assim? Provocam brigas para poder se afastar? A Tina, de 46 anos, não tem um namorado há 15 anos. O seu amor verdadeiro, entre aspas, morreu num acidente de carro. A Tina diz que, por ocasião da morte dele, ela prometeu jamais tocar em outro homem, em honra da sua memória. Na verdade, a Tina esteve apenas 3 meses com o seu namorado morto. Nunca dormiu com um homem em toda a sua vida adulta. A sua única experiência sexual foram os 5 anos de abuso que passou nas mãos do padrasto em sua infância. A Tina ergueu muros de aço em volta da sua criança interior ferida. Usa a lembrança do amigo morto como uma defesa para não ter intimidade com ninguém. Outra mulher com a qual eu trabalhei manteve durante 30 anos um casamento sem paixão. O marido é mulherengo, viciado em sexo. Ela sabe de 6 casos que ele teve. Num deles o apanhou na cama com uma outra mulher. Perguntei por que continuou casada e ela disse que, entre aspas, amava o marido. Essa mulher confunde dependência emocional com amor. Ela foi abandonada pelo pai quando tinha 2 anos e nunca mais o viu. A sua dependência, que ela chama de amor, tem suas raízes no medo profundo do abandono. Em todos os casos citados acima, o problema central é a criança interior ferida. A criança ferida contamina a intimidade nos relacionamentos porque não tem noção do seu eu autêntico. A maior mágoa que uma criança pode sofrer é a da rejeição do eu autêntico. E todos nós, tá? Todos nós sofremos essa mágoa, em maior ou menor medida. Se você foi o filho de ouro dos seus pais, você teve o seu eu autêntico rejeitado, super rejeitado. E se você foi o bode expiatório, o filho bode expiatório dos seus pais, você também teve o seu eu autêntico rejeitado, tá? Então não se engane. Porque o que os pais amam no filho de ouro não é o eu autêntico do filho. É a máscara de perfeição que o filho que ele desenvolve e aprende a usar como um mecanismo de defesa para ser aceito, amado, querido e aprovado dentro dos lares disfuncionais, tá? Quando um dos pais, ou ambos, né, não pode afirmar os sentimentos, as carências e os desejos do filho, ele está rejeitando o eu autêntico da criança. Então, torna-se necessária a criação de um outro eu. Para acreditar que é amada, a criança ferida se comporta da forma que acha que deve se comportar. Esse falso eu se desenvolve com o passar dos anos e é reforçado pelas exigências do sistema familiar.
e pelos papéis sexuais da nossa cultura. Gradativamente, o falso eu se transforma naquilo que a pessoa pensa que é. Ela se esquece que o falso eu é uma adaptação, um ato baseado no roteiro, no script de outra pessoa. É impossível a intimidade sem a noção do eu. Como podemos compartilhar a nossa pessoa com alguém quando não sabemos realmente quem somos? Como alguém pode nos conhecer quando não sabemos quem somos, né? Nem eu sei, né? Nem eu sei dos meus gostos, né? Eu ontem, não sei se ficou na parte que ficou com som ou ficou sem som, eu estava falando para vocês que hoje eu tô descobrindo coisas a meu respeito que eu não sabia, né? Das quais eu não tinha conhecimento. Eu comecei a descobrir que muitos dos meus sims eram, na verdade, os sims da máscara social. E que, na verdade, no momento em que eu comecei a meditar seriamente e a me conhecer verdadeiramente, eu acho que isso só aconteceu mesmo depois que eu coloquei a meditação como uma prática diária na minha vida, necessária, imprescindível. Aí eu comecei a descobrir que muitos dos meus sims eram, na verdade, nãos, né? Dentro era não. E muitos nãos eram, na verdade, sims. Então, dentro, o que dentro tá dizendo? É sim ou não? É isso que a gente aprende a descobrir, que a gente começa a descobrir quando a gente entra numa prática meditativa verdadeira, né? E aí a vida pode ficar muito louca, né? Porque a gente pode olhar para nossa volta e ver que aquilo que a gente tem não faz mais sentido pra gente. O meu trabalho, o meu parceiro, os meus amigos, o jeito como eu me visto, como eu gasto meu tempo, como eu gasto meu dinheiro, já não faz mais sentido pra mim. É muito louco. Então, se você estiver nessa fase do seu processo de expansão da consciência, eu só te dou um conselho, que vai ser muito válido para você, eu suponho. Vá com calma. Resolva uma coisa de cada vez na sua vida. E você vai ver que num período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a sua vida vai estar completamente diferente, tá? Mas vá com calma, você não precisa ter pressa. Você não precisa resolver tudo hoje, tá? Coloque e estabeleça metas para você mesmo, tá? Como alguém pode nos conhecer quando não sabemos quem somos, né? Então, nós vamos para os relacionamentos íntimos com essas máscaras. E aí fica muito difícil, né, do outro nos ver e de a gente encontrar alguém compatível. Porque como eu não tô sendo autêntica comigo mesma, né, e foi isso que eu descobri. Agora falando de mim, eu sempre me achei uma pessoa muito sincera e muito autêntica. E eu descobri que não era isso. Não era, eu não sabia quem eu era. Então eu não podia ser sincera, eu não sabia quem eu era. A minha energia era uma e o que eu achava que eu era uma coisa completamente diferente, né? Então, se eu não sou autêntico, como eu posso encontrar alguém que vai ser compatível comigo? Eu vou encontrar alguém que será compatível com a minha máscara e não com quem eu sou de verdade, né? E aí eu descobri que isso tem muitas consequências nas nossas vidas, né? Consequências nefastas, né? Uma delas, os relacionamentos não funcionarem, né? Os relacionamentos mais próximos não funcionarem, tá? Um dos meios de criar uma sólida noção do eu consiste em estabelecer limites fortificados. Como as fronteiras de um país, as nossas fronteiras físicas protegem os nossos corpos e dão um alarme quando alguém se aproxima demais ou tenta nos usar indevidamente. Nossas fronteiras sexuais nos mantêm sexualmente protegidos e tranquilos. As pessoas com fronteiras sexuais fracas geralmente fazem sexo quando na verdade não desejam fazer, né? E isso é válido para os homens também. Ontem eu comentei que muitas vezes o homem ele faz sexo com uma determinada mulher por pressão social, né? Porque todo mundo diz que ele tem que ser o pegador, o garanhão, ele não tá interessado, mas a mulher tá ali dando mole para ele, então ele vai lá e faz, né? E se envolve com a pessoa. E isso é um ato de autoabuso, tá? É um abuso que ele está perpetrando contra ele mesmo.
tá? Então não pensem que isso aqui que se trata de um problema exclusivamente feminino, não, tá? As coisas se materializam de formas um pouco diferentes entre os sexos, mas elas estão lá, tá? Os homens são tão vitimizados quanto as mulheres na nossa sociedade, né? Ainda mais num momento social onde o que se valoriza equivocadamente, né? E que isso traz um dano muito grande, perdas muito grandes pra gente, são os múltiplos relacionamentos e a promiscuidade, né? Então isso é que tá na moda hoje, na sociedade. É você ser isso, você fazer isso, é que garante a sua aprovação social. E isso é lamentável. Isso são mais feridas, mais camadas de feridas indo lá para a criança interior, né? E muitas vezes a pessoa não tem sequer noção disso. Noção de que o que ela acha que é tão prazeroso, na verdade, está magoando ela, machucando ela, destruindo a vida dela, né? Deslocando o foco dela para coisas mais produtivas, né? Enfim. Nossas fronteiras emocionais nos indicam onde terminam nossas emoções e começam as dos outros. Elas nos dizem quando estamos sentindo por nós mesmos e quando sentimos pelos outros. Temos também fronteiras intelectuais e espirituais que determinam nossas crenças e nossos valores. Quando a criança é ferida por negligência ou por maus tratos, suas fronteiras são violadas. Isso predispõe a criança ao medo de ser abandonada ou absorvida pelos outros. Quando a pessoa não sabe quem ela é, quando a pessoa sabe quem ela é, não teme ser absorvida, né? Esse sempre foi um dos grandes medos da minha vida, né? E hoje eu sei o motivo, né? Medo de ser absorvida pelos outros, né? Então, por quê? Falta de fronteiras, né? Falta de limites psíquicos, né? Quando tem a noção de autoestima e autoconfiança, não teme ser abandonada. Quer dizer, você não vai querer ser abandonado, mas você sabe que se o outro for embora, então você irá sobreviver. É só uma preferência, né? Não é uma necessidade doentia. Não é a relação, não precisa se tornar uma relação de dependência emocional. Sem fronteiras fortes, não podemos saber onde terminamos e onde os outros começam. Temos dificuldade em dizer não para saber o que queremos, dois comportamentos cruciais para estabelecer a intimidade. O distúrbio de intimidade é extremamente potencializado pela disfunção sexual. Crianças de famílias mal estruturadas têm seu desenvolvimento sexual prejudicado. Esse prejuízo é causado pelo exemplo sexual deficiente na família. O desapontamento do pai em razão do sexo da criança, desprezo e humilhação impostos à criança e negligência no atendimento das necessidades de dependência naturais ao desenvolvimento da criança, né? E aqui vale a pena um parênteses, né? Se eu, enquanto pai e mãe, eu me recuso a atender às necessidades físicas, psíquicas, emocionais da minha criança, quando ela está crescendo, ela vai levar essa bagagem de necessidades não atendidas para a vida adulta, né? Então, essa disponibilidade quando a criança nasce tem que ser muito grande. E aí, à medida em que a criança vai crescendo, as necessidades emocionais dela vão mudando. Vai chegar um momento em que a necessidade emocional dela vai ser autonomia, né? Porque quando ela é muito pequena, ela tem fortes necessidades de dependência, de estar perto, de simbiose, de muito contato, de muito aconchego, né? Eu há um tempo atrás, eu tive uma colega que ela teve bebê e o médico falou para ela que a criança chorava muito e que era para ela deixar a criança chorar até a criança parar, porque senão ia virar um adulto insuportável e mimado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, o oposto é o que tem a maior probabilidade de acontecer. Né? A criança muito pequena, ela sente o desconforto como algo aterrorizante.
ela não tem ainda a estrutura egóica para entender o que está acontecendo. E aí eu tô falando do ego de Freud, tá? E não do ego de Um Curso em Milagres, tá? Ela não tem uma estrutura de personalidade para entender o que está acontecendo. Ela precisa ser assegurada. Ela precisa ser acarinhada. Ela precisa. O quanto for necessário, né? Mas nessa sociedade louca que a gente vive, a gente sempre com pressa, né? Quem é que hoje tem tempo para pegar o seu bebê no colo e ficar cantando uma canção de niná para ele, né? E aí a gente vê claramente por que tá todo mundo maluco, todo mundo com crise de identidade, né? O distúrbio da intimidade é extremamente potencializado pela disfunção sexual. Crianças de famílias mal estruturadas têm o seu desenvolvimento sexual prejudicado. Esse prejuízo é causado pelo exemplo sexual deficiente na família. O desapontamento do pai em relação ao sexo da criança, essa parte eu já li, né? Já li. O pai de Gladys nunca estava em casa. Seu vício pelo trabalho o dominava completamente. Em sua ausência, Gladys criou um pai de fantasia. Hoje ela está no seu terceiro casamento, porque as suas ideias sobre os homens são irreais. Nenhum homem jamais corresponde às suas expectativas. Jake via o pai ofender a mãe verbalmente, sem que ela reagisse ou se queixasse. Jake não consegue estabelecer intimidade com as mulheres. Escolhe mulheres passivas e cordatas e logo se desinteressa sexualmente delas, porque ele as despreza, assim como desprezava sua mãe. Suas experiências sexuais mais satisfatórias ocorrem quando ele se masturba, imaginando as mulheres em situações sexuais humilhantes. Claro, ele odeia as mulheres. Muitas crianças sabem que os pais ficaram desapontados com seu sexo quando elas nasceram. Papai queria um menino e nasceu uma menina. Mamãe queria uma menina e teve um menino. A criança começa a se envergonhar do seu corpo, que pode levar mais tarde a vários graus de submissão sexual. A criança vitimizada pelo desprezo dos pais e pelas humilhações impostas geralmente é predisposta a um comportamento sexual sadomasoquista, né? E ontem eu falei a piada, né? E você achando que aquela obra-prima do horror, 50 Tons de Cinza, era apenas um exemplo de literatura trash, né? Não é. Freud explica. A mãe de Jules, vítima de incesto, nunca foi tratada e nunca superou sua revolta contra o abuso sexual sofrido. Jules, tomando as dores dela, internalizou a fúria da mãe contra os homens. Mais tarde, ele se tornou um viciado em sexo. Tem uma grande coleção de livros e vídeos pornográficos. Ele se excita imaginando uma mulher dominante e maternal que o humilha e maltrata. De novo, Freud explica, né? As crianças precisam de uma orientação segura para realizar as tarefas de cada estágio de desenvolvimento, né? Quando as carências inerentes não são atendidas em um determinado estágio, o desenvolvimento estaciona nesse estágio. As crianças privadas da satisfação das suas carências do primeiro estágio da infância procuram a gratificação oral, que pode se manifestar mais tarde como uma fixação no sexo oral e em comida também, tá? Então aqui o exemplo que eu dei ontem foi o seguinte: você tem que construir um prédio de 7 andares. Aí a fundação você já constrói mal, porque já não teve as suas necessidades atendidas. Aí vem o primeiro andar, você constrói mal, mas ainda fica pior porque ele está sobre uma fundação ruim. E aí vem o segundo andar e vai ser ruim, mas ele vai ser pior ainda porque o primeiro que suporta ele e o térreo que suporta ambos também estão mal construídos. E assim a gente segue para a vida adulta, até a gente parar para se olhar. E normalmente o que vai levar a gente parar para se olhar vai ser uma dor muito grande, né? Porque como dizia minha professora, se tudo estivesse bem, estaríamos fazendo compras em Paris, né? Não estaríamos aqui perdendo 1 hora do nosso dia fazendo uma lição de Um Curso em Milagres e ouvindo toda essa história de cura da criança interior ferida, né? Então, se a gente chegou aqui é porque chegamos aqui
sentindo alguma dor, tentando resolver alguma questão íntima, né? Começamos a perceber que algo na nossa vida não está dando certo e que o denominador comum entre os acontecimentos que acontecem, que tomam lugar na minha vida, sou eu, né? A criança cujo desenvolvimento é interrompido na idade em que começa a andar, geralmente se torna fascinada pelas nádegas. A fascinação por uma parte genital se chama objetificação sexual e reduz as outras pessoas a objetos genitais. A objetificação sexual é o flagelo da intimidade. A intimidade exige duas pessoas completas que se valorizem mutuamente como indivíduos. Muitos casais codependentes praticam o sexo intensamente objetivado e viciado. E é o único modo que a criança que vive no adulto conhece para se manter próxima de outra pessoa. E aí, gente? E aí? Distúrbios na intimidade, né? E aí eu imagino que foi justamente por aqui que eu tive que terminar o outro vídeo e aí eu terminei o comentário, né? Então, meus queridos, a nossa criança interior ferida vai nos conduzir para as nossas relações adultas. E aqui o nosso foco maior, com relação aos distúrbios da intimidade, o nosso foco maior é sobre os relacionamentos entre os casais ou pares, né? Os relacionamentos sexoafetivos, independente de se você é homossexual ou heterossexual. A nossa criança interior ferida, ela vai comandar o show, né? E o que vem a ser o codependente? O codependente é aquele que depende emocionalmente de alguém para ficar bem, né? E normalmente ele está ligado a um indivíduo com um padrão narcisista, que é aquele que rejeita. Então, um busca e o outro rejeita. O codependente busca, o codependente se disponibiliza, o codependente acha que vai morrer se o outro abandoná-lo, porque tem uma ferida de abandono muito grande, e o narcisista rejeita, porque provavelmente tem uma ferida muito grande aí de traição, né? Então ele afasta. E esses dois se encontram. Normalmente o padrão do codependente é mais encontrado nas mulheres e o padrão do narcisista é mais encontrado nos homens, mas isso não impede que esses padrões troquem de lugar. Não impede, muito pelo contrário. Conheço casais onde o homem é o codependente e a mulher é a narcisista, tá? Então, ambos estão no egocentrismo, ambos estão cometendo o pecado da idolatria, né? Ambos estão no erro, digamos assim. Então, o codependente idolatra o parceiro e entende que sem o parceiro não é nada. Então, ele está colocando o parceiro no lugar de Deus na vida dele. Lembrando a célebre frase da Marianne Williamson: o outro é o parceiro que você deseja e Deus é o parceiro de quem você precisa. E o narcisista, em contrapartida, aparentemente muito bem resolvido e muito independente, ele se alimenta da energia do codependente, né? Ele se alimenta da admiração do codependente. Ele precisa de toda aquela atenção. Ele precisa de toda aquela adulação, né? Ele precisa que o codependente esteja lá, babando o ovo dele. Ele precisa disso. E ele depende disso. E é muito interessante você ver o que acontece com o narcisista quando o codependente, normalmente é o codependente que procura ajuda, tá? Normalmente. O narcisista, na cabeça louca dele, ele tá um passo atrás, porque ele não admite que ele tem problemas. Então, normalmente é o codependente que procura ajuda. E é muito interessante você observar o que acontece com o narcisista quando o codependente começa a se curar, a mudar os próprios padrões e começa a cuidar da vidinha dele, codependente. Né? Ele fala assim, tá, isso aqui tá muito bom, mas agora eu entendi que eu não posso transformar ninguém, então eu vou cuidar da minha vida, que no final das contas é a única coisa que eu posso fazer mesmo, né? E aí o codependente vai cuidar da vida dele e o narcisista entra num sofrimento profundo.
E aí essa dinâmica pode se inverter. E isso não é bom, tá, gente? Porque ambos estão no ego. A gente está aqui falando dos relacionamentos especiais, né? Os relacionamentos onde, de acordo com o curso É Milagres, nós estamos cometendo, nos quais nós estamos cometendo o pecado da idolatria. Tá bom? Notadamente, estamos falando dos relacionamentos especiais de amor, né? Nos quais a gente acha que ama o outro. O grande problema desses relacionamentos é que, no fim das contas, ninguém consegue ter intimidade com ninguém. Porque tá todo mundo se relacionando com o eu falso. Esse eu vitimizado, que se lamenta, que é infeliz, que é abandonado, que é rejeitado do codependente, ele é falso. Não é o ser real dele se expressando. E esse eu ilusoriamente superior e bem resolvido e mais agressivo do narcisista também é falso. Não é o eu verdadeiro dele. Então aqui o que nós temos são duas pessoas, duas crianças feridas que um dia resolveram brincar de casinha. Entendeu? E o codependente vai lá e sufoca o narcisista. E o narcisista tem um tremendo medo de ser absorvido, então ele vai embora. Tá? E, bingo, se você está pensando que dentro de nós há codependência e narcisismo ao mesmo tempo agora, sim, há. Eu já falei disso em outro vídeo e eu repito aqui. Sim, há. Tá? Porque são padrões disfuncionais. São relacionamentos especiais. São formas que nós encontramos para nos envolver em relacionamentos especiais. Tá? É maluquice pura. Tá todo mundo doido. Não é um lado só, não. Tá? E essas relações, normalmente, elas vão ser fundamentadas no controle. No controle. Eu tenho que controlar o outro. Eu tenho que saber onde o outro tá. Eu tenho que saber com quem o outro tá falando. O que o outro tá fazendo. Tá? E muitas vezes o narcisista controla pela ausência. A estratégia de controle do narcisista é negar afeto, tá? Não se enganem. O narcisista também ele tá buscando desesperadamente se sentir seguro, porque dentro dele ele se sente uma grande M. Só que a estratégia de controle dele é mais subreptícia, né? Enquanto o codependente está lá ligando 10 vezes para o companheiro, para a companheira, para saber onde tá, o narcisista, ele tá dando o tratamento de silêncio pro parceiro. Ele tá fingindo que o outro não existe, ele tá negando amor, ele some, ele não aparece, né? E muito interessantemente, depois ele chega e procura o outro e fala assim, aquela frase célebre, né? Que a maioria das mulheres aí já deve ter ouvido. Nossa, você sumiu. Oi, sumida. Ah, por que você não me procura? Né? Então, isso para alguém que tem 0,2 neurônios funcionando, tico e teco conversando, e 1 milímetro de autoconhecimento, a pessoa vai olhar assim e falar o quê? Mas se essa pessoa queria falar comigo, por que ela não me ligou? Por que ele não me ligou? Por que não me mandou mensagem? Por que eu que tenho que procurar? Porque é a estratégia do narcisista de controlar a relação. Então, gente, onde tem controle, não pode ter amor. Né? O Arli Cravo, do canal Foco no Afeto, que eu já falei dele para vocês, ele tem uma frase que eu adoro. Adoro, né? Ele diz que o oposto do amor não é o ódio, mas é o poder. Se eu não estou enganada, essa frase é dele. Mas a frase que é dele, que eu tenho certeza, é que ele diz assim: quando o poder entra por uma porta, o ego sai pela outra. E isso essa frase é muito um curso em milagres. E eu vou explicar para vocês o motivo. O poder é do ego. O poder ele só pode ser exercido num contexto de especialismo. Eu tenho algo que você não tem. Eu sou algo que você não é. Eu tenho um poder sobre você e você não tem poder sobre mim.
Então, isso é do ego. Então, quando o ego entra, o amor tem que sair. Quando o poder entra, o amor tem que sair. Né? Não tem como o amor florescer quando eu estou numa relação que envolve uma luta de poder entre dois indivíduos. Não tem como. Não tem como. Tem como o amor florescer entre duas pessoas que estão dispostas a se relacionar de uma forma aberta e de uma forma verdadeira e a serem elas mesmas. Aí o amor pode florescer. Eu preciso ter uma estrutura de personalidade bem definida a ponto de eu poder me abrir para ficar vulnerável diante do outro. Para eu poder ser quem eu sou diante do outro. E aí a gente volta para o distúrbio de intimidade. Mas se eu não sei quem eu sou? E se eu não sei quem eu sou? Porque eu não pude descobrir lá quando eu era criança, né? E se eu não consigo estabelecer limites de forma saudável na minha vida, né? Ontem eu estava lendo um texto que falou uma frase que eu achei sensacional. Foi depois de ter gravado o vídeo. Né? Ontem eu saí, cheguei em casa já na hora de fazer a live, inclusive agradeço a todos vocês que participaram, que levaram perguntas, agradeço pelos pixies. Eu recomendo muito que vocês assistam a live de ontem, foi sobre a expiação e a separação. E engraçado, né? Rosemar, vou mandar um recado para você, minha querida. Ontem, na hora que eu desliguei a tela, a resposta para sua pergunta, o livro caiu na minha mão. Um livro do Dr. Kenneth Wapnick, acredite se quiser. E sim, aquela resposta que eu dei para você tá correta, né? A terceira dimensão é um estado de consciência, no qual eu posso escolher estar ou não, tá? Então a terceira dimensão, ela sempre vai existir, tá bom? E eu vou fazer uma live só sobre esse texto do livro do Dr. Kenneth Wapnick, mas não vai ser agora, porque eu vou ter que me preparar, porque é um texto muito difícil, tá? Que tá falando realmente dessa queda do homem, tá bom? Mas eu vou fazer, prometo. E muito bem. E aí o texto dizia assim: eu não posso ao mesmo tempo estabelecer limites e cuidar dos sentimentos do outro, né? Então, das duas, uma. Ou eu estabeleço os meus limites de forma amorosa e aí eu estou cuidando dos meus sentimentos, ou eu cuido dos sentimentos do outro e não estabeleço limites, porque o limite que eu vou estabelecer não vai ser bom para o outro, tá? Então, essa é uma frase importante e emblemática. E aí a gente pega, especialmente na codependência, um indivíduo que não tem limites. Ele não tem fronteiras, ele desconhece, ele se mistura com tudo que está em volta. E eu sempre tive esse problema, né? Porque eu fui descobrir, já velha, né? Que eu tinha essa capacidade de super empatia, né? Se eu for pro centro espírita, vai baixar espírito lá, eu vou ser médium, né? Nunca baixou porque eu nunca fui. Né? Então eu tinha essa capacidade de me misturar com o ambiente, eu tenho, e de sentir o que todo mundo está sentindo. E isso é pavoroso. Isso é uma pessoa que não tem fronteiras psíquicas. Isso precisa ser corrigido e desenvolvido. Essa correção precisa ser aprendida, tá? E eu me lembro que quando eu comecei a minha primeira terapia, que foi de longa duração, com a minha queridíssima Yara Becho, né? Lá no ano 2000, né? A Yara falou pra mim assim: Jaqueline, você sabe qual é a sensação? Ela é uma super empata, né? Igual a mim ou pior do que eu. Ela falou assim pra mim: sabe o que me dá a impressão quando você fala da sua família? Eu falei: o quê? Ela falou assim, ela falou que pra você, falando de mim, você e a energia dele está toda misturada. Você não sabe nem quem é você. Que energia é essa sua diante dessa família? Por isso que E aí eu fui entender porque eu sempre fui uma criança que busquei isolamento. Eu busco isolamento até hoje. Então é muito louco.
Eu preciso de isolamento para sobreviver. Isolamento para mim é uma condição sine qua non para eu sobreviver. Eu vou e me relaciono e vivo e estou na vida durante um tempo, mas depois eu tenho que voltar pro meu casulo para me reabastecer. E ela falou para mim, não tem fronteiras entre vocês, não existe. A gente vai ter que trabalhar isso. E realmente fizemos um trabalho que foi extremamente bem sucedido com a técnica do corte de laços lá do Sai Baba, que eu vou fazer um vídeo para vocês sobre essa técnica. Eu vou ensinar para vocês essa técnica é poderosíssima e vocês podem aplicar ela na vida de vocês sozinhos. E é uma técnica que foi o mestre Sai Baba que ensinou para uma velhinha jurássica, e a velhinha rodou o mundo ensinando essa técnica, chamada corte de laços. O nome da velhinha é Phyllis Crystal. E eu, há uns 4, 5 anos atrás, eu consegui comprar os livros dela, que não existem em português. E eu comprei, eles estão por aqui em algum lugar, na minha zona. Tá? E eu vou ensinar essa técnica para vocês. Essa técnica é muito poderosa, especialmente para aqueles que têm problemas de codependência, problemas com vícios, né? Enfim, esses problemas aí com os distúrbios da intimidade. Então, gente, além disso, a meditação vai ser a ferramenta que vai te trazer de volta para você, né? A mais poderosa, inclusive. A meditação vai trazer você de volta para você mesmo e vai te ajudar a você a descobrir quem você é. E aí você vai fazer o que a Marianne Williamson diz, que é tomar posse dos seus sims e dos seus nãos, né? E aí você vai saber quem você é, quem eu sou, como eu quero me vestir, onde eu quero ir, com quem eu quero estar, com o que quero trabalhar. Ah, Jaque, mas aí eu fui meditar e eu descobri que eu sou advogado e eu queria, na verdade, ser médico. E eu não tenho como parar agora a minha vida para deixar de ser advogado e fazer faculdade de medicina. Então, o que você pode fazer, já para alegrar um pouco a sua alma, é trabalhar com o direito, né? Você pode trabalhar com o direito da saúde, você pode fazer um trabalho voluntário nos hospitais nos finais de semana. Você pode fazer os cursos do Theta Healing e fazer o Anatomia Intuitiva que eu contei para vocês que eu fiz. E aí você vai virar um curador intuitivo. Você pode fazer cursos de florais. Você pode hoje fazer um curso livre de homeopatia, já existem bons cursos, né? E aí, de repente, quem sabe a sua transição de carreira não vai aparecendo vagarosamente, de repente até surge um meio de você fazer faculdade de medicina. E aí é o que eu disse para vocês anteontem ou antes de anteontem, sei lá, vai assistir as aulas de medicina no YouTube, tá bom? Então, gente, esse é um assunto muito sério. Não à toa o microfone pifou ontem, né? É um assunto muito sério. E é um assunto que está diretamente, a cura dessa questão, ela está diretamente ligada à cura das feridas emocionais das nossas crianças interiores. Então, nós vamos precisar levar muito amor para essa criança, né? E aí, talvez nesse sentido, esse texto da Marianne Williamson, ele case extremamente bem com esse texto que eu acabei de ler hoje, que eu tive que ler repetido, né? Porque eu vou entregar nas mãos de Deus todas as tristezas decorrentes dos abusos que eu sofri na minha infância e que me levaram a eu me tornar um adulto, uma adulta com distúrbios na intimidade. Né? Porque se a gente for olhar para os relacionamentos aí do lado de fora, a maioria dos relacionamentos é muito fake, né? Na maioria dos relacionamentos as pessoas não estão felizes, não estão sendo quem são e estão na maior parte das vezes cumprindo tabelas sociais, tá? Eu conheço pessoas que se casaram para sair de casa. Eu conheço pessoas que se casaram para poder dar uma satisfação para a sociedade. Eu conheço casais extremamente infelizes. Eu conheço casais onde o homem é sistematicamente infiel. Eu conheço casais onde a mulher é sistematicamente infiel. Eu conheço casais onde ambos são sistematicamente infiéis. Né? Então, a sociedade, com as suas exigências, ela também desempenha um papel fundamental na disfuncionalidade das nossas relações. E é o que ele fala. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou... Eu não sou íntimo de mim mesma, né? Eu não sou íntima de mim mesma.
Então, se eu não sei quem eu sou e não sou íntima de mim mesma, como é que eu posso ser íntima de outro ser humano? Fica difícil, né? Não tem como, né? Dá um curto-circuito. Então, o dever de casa de vocês hoje é fazer uma lista de todas as tristezas de vocês, de todos os abusos emocionais, psicológicos, físicos, enfim, o que vocês quiserem, dos quais vocês tenham lembrança, e entregar essas tristezas nas mãos do Divino Espírito Santo, pedindo a Ele que as remova de vocês. Tá bom, meus amores? Eu vou finalizar o nosso vídeo assim. Peço uma vez mais desculpas a vocês pela falha de ontem, mas realmente eu acho que eu dei um esbarrão aqui no microfone, ele é sensível e ele desligou, tá bom? E amanhã nós vamos falar sobre vícios, comportamentos relacionados aos vícios, tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.